Olá, queridos professores. No dia de hoje, estamos aqui mais uma vez nesta série inicial de vídeos que contemplam a primeira edição deste vídeo que falou sobre o guia da educação inclusiva que tem no nosso caderno do professor do componente língua inglesa. E que, através daquele caderno, nós também temos algumas estratégias também diferentes para que a gente possa aí contemplar a educação inclusiva, né? Hoje, também convidei uma professora que trabalha muito bem um aplicativo com os estudantes da escola dela, e fiz questão de trazê-la hoje para que possa aí nos presentear, professores, com uma formação que fala aí de um aplicativo para a construção de podcast. Então, é com vocês aí que eu vou apresentar agora, neste momento, a minha convidada especial, que é a professora Fabiana Ock, que é da Escola Estadual IGIMA, que é uma escola pertencente ao programa de ensino integral. Então, muito obrigada, Fabi, mais uma vez, por você ter aceitado este meu convite de poder aí trazer uma contribuição em relação a um aplicativo, né, que você tanto utiliza no seu canal, que você já tem aí no seu canal de podcast, que você vai contar um pouquinho. E hoje, the floor is yours, né? É com você, Fabi. Obrigada, Márcia, pelo convite, né? Então, como você já disse, eu sou a professora Fabiana, trabalho lá no IGIMA, que é a minha escola do coração, né? Assim, e em meio a essa pandemia, né, gente, que trouxe muitos desafios para a gente, né? E o Anchor, né, que é esse aplicativo da qual a Márcia estava falando, ele vem assim abrilhantar, né, o trabalho. Eu acho que por conta do aluno, por exemplo, né, alguns poucos dias que nós estávamos lá no presencial com alguns alunos no início deste ano letivo, os alunos não podiam sequer entrar na sala de leitura e manusear os livros, né, por conta aí da possível contaminação. Então, a ideia desse projeto de trabalhar com podcasts, ele surgiu, né, desse momento de pensar, poxa vida, como é que eu posso ajudar o meu aluno que gosta de ler, né, a continuar tendo contato com a leitura, né? Então, foi onde esse projeto, assim, ele nasceu, coloquei no papel, passei para minha PCA. A PCA amou a ideia, né? Ainda, claro, estamos engatinhando, né? Muito no início, mas assim, Márcia, é um projeto que tem dado muito certo, né? Os alunos gostam, eles pedem tipos de textos, eles sugerem gêneros textuais. Então, assim, acabou que se tornando uma coisa assim muito prazerosa fazer, porque a gente tem a devolutiva deles. Muito bem, Fabi. Então, assim, a Fabi, ela preparou carinhosamente um step by step, um passo a passo de como que a gente pode aí construir um podcast. Estávamos aí nos bastidores, né, Fabi, conversando, e ontem eu já baixei o aplicativo no celular, é bastante simples. Então, a Fabi é com você, Fabi. Você vai mostrar aí o passo a passo, tá bom? Isso. E, Márcia, olha, para começar, antes de eu mostrar esse passo a passo, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador, porque eu quero mostrar, né, para as pessoas um podcast que eu gravei especialmente para esse momento, antes do meu passo a passo. Ok? Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Você me dá autorização aí? Acho que para eu compartilhar, Já está aí já na está tela. aparecendo, né? Tá. Maravilha. Então, olha lá.
Para um projeto Senta que lá vem leitura, um podcast diferente, cujo objetivo é a percepção auditiva para a construção lúdica de imagem por meio da autodescrição. Meu nome é Fabiana, sou descendente de orientais, por isso tenho olhos escuros, puxados e uso óculos. Tenho cabelos escuros com luzes claras na altura dos ombros, pele clara e com poucas linhas de expressão, visto que já tenho 45 anos de idade. Sou baixinha e por isso adoro usar salto alto. Sou professora da rede pública estadual há 26 anos, trabalho em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, numa escola de ensino integral, na qual desenvolvo um trabalho com alunos do ensino fundamental e do médio, nas disciplinas de língua portuguesa e inglês. Como hobbies, adoro correr e praticar exercícios físicos. Fantástico. Olha lá, Márcia. É uma pitadinha, né? Esse podcast eu fiz assim especialmente para esse dia de hoje, né? Para que as pessoas possam ver, né? Esse podcast eu reproduzi aqui para vocês usando o Google Podcast que a gente tem lá no nosso Google Drive, ok? Agora sim, para nossa apresentação, Márcia. Então, vamos falar então, né? Sobre podcasts. Márcia, a qualquer momento que você quiser pode me interromper, ok? Eu já tenho uma, como se diz, né, uma pitadinha neste vídeo, né, que eu estava explicando para a Fabiana, que nós vamos construir uma série, né, de estratégias aí que o professor possa estar utilizando, né, para que possa aí contemplar a questão da educação inclusiva, né. E eu gostei muito, viu, Fabi, dessa cena interativa. Lembro-me muito bem, né, que o ano passado nós levamos aí o Bitmoji, né? E parabéns aí colocando em prática aí. Muito bom, Fabi. Obrigada, Márcia, obrigada. Como eu sou uma entusiasta da tecnologia, né? Assim, eu tenho me descoberto diante dessas coisas e assim, realmente eu acho que todo professor ele consegue dar um brilho a mais para suas aulas, né? Os meus alunos, por exemplo, têm gostado bastante. Então, vamos lá, né? Em primeiro lugar, o que é um podcast, né? O podcast nada mais é do que um programa de rádio gravado e que o ouvinte pode escutar quando quiser. Além disso, para ouvi-lo, você não precisa sintonizar uma emissora, basta acessar um serviço de streaming, né? O Spotify, por exemplo, que eu acho que é o mais conhecido. Um site específico, no caso do Google Drive, né? Ou fazer o download de um arquivo digital. Então, eu vou apresentar para vocês, pessoal, o aplicativo Anchor, ok? Que é usado aí, então, para nós fazermos a nossa gravação. Para começar, pessoal, então você vai procurar lá na sua loja de aplicativos no celular, né? Então, pelo Anchor, tá aqui a imagenzinha dele aqui, né? E você vai clicar em instalar. Em seguida, você vai, né, feito aí o download, você vai clicar em abrir. Você vai fazer um login, né? Como nós, professores, já temos a nossa conta institucional no Google, eu até, né, fiz a setinha aqui, Márcia, para, né, incentivar o acesso do Google, que eu acho que é melhor, embora aqui na parte superior, ó, você pode fazer também o login com um outro tipo de conta, né? Mas eu selecionei aqui porque eu acho que como nós somos professores e temos o nosso e-mail institucional, vamos usá-lo. Aqui você vai escolher uma outra conta, né? No caso aqui, para fazer isso aqui, eu abri, né, todo esse material, eu abri o Anchor com uma conta do meu marido. Então, por isso que está aqui escrito Pesca com Caiaque. Eu só tirei o nomezinho dele aqui, né? Então, caso você tenha várias contas do Google, então você tem que selecionar uma conta em específico, ok? Você vai, né, caso você queira receber atualizações, mensagens sobre esse aplicativo, então você vai clicar em aceito, mas nada impede, caso você não queira, né, você também pode recusar. A diferença é que você não vai receber atualizações e e-mails deste aplicativo.
Em seguida, para criar um podcast novo, né, você vai clicar, então, nessa partezinha vermelha, né, quando você está abrindo o aplicativo pela primeira vez. E aí, você vai iniciar. Você vai perceber que você vai receber um breve tutorial, né, na primeira vez que você abrir o aplicativo. Então, vai ter algumas informações bem básicas aqui, que é um tutorialzinho, né, que o próprio aplicativo ele sugere para você. Aqui algumas telas desse tutorial mostra, né, aqui para nós onde nós podemos compartilhar, né, estes podcasts. Então, em todas aí essas redes sociais, né, que são as plataformas de compartilhamento. E para começar a gravar, a gente vai clicar aqui onde está esse maisinho roxo, né, e a palavra ferramentas. Bem, vamos imaginar que eu vou partir do zero da minha tela inicial do celular. Então, aqui onde eu tenho o aplicativo Anchor, né? Então, eu vou clicar nele. Posso também, Márcia, uma coisa super interessante, eu faço questão, viu, Márcia, de daqui a alguns dias que a gente grave um podcast juntas, né? A gente pode convidar amigos que já estão nessa rede, né? E gravar um podcast, por exemplo, um diálogo, né? Você, de repente, vai fazer um texto que tenha um diálogo, eu acho bem legal. Eu não tive essa experiência ainda, né? Porque realmente alguns professores, a gente às vezes é difícil encontrar um horário para a gente se encontrar, mas é uma coisa legal que você pode compartilhar com amigos, né? Então, caso a pessoa, um aluno, ele já esteja cadastrado no Anchor, você pode gravar um podcast junto com seu amigo. Olha que legal. Convite feito, convite aceito, porque você sabe que eu já baixei, fiz um teste antes dessa gravação e daqui a pouco eu mostro como que ficou esse teste. Mas a gente vai gravar sim, convite feito, convite aceito, tá bom? Ai, que bom, Márcia, muito obrigada. Aqui, pessoal, uma das últimas telas, né, desse tutorialzinho, aparece aqui, então, as plataformas, né, as redes sociais nas quais você pode fazer o compartilhamento desse podcast, né, então você copia o link, você dissemina, né, você compartilha aí com as diversas redes sociais que a gente possui aí. Bem, então vamos iniciar esse processo de gravação, né? Quando você abre o aplicativo, a tela inicial que você vê é essa daqui. Então, você vê o seu episódio mais recente, quantas reproduções ele teve até aquele momento, né? E aí, para começar a gravar, então você vai clicar aqui no sinalzinho de mais. Em seguida, o que você vai fazer? Você vai clicar no microfonezinho vermelho. Quando você fizer isso, você vai perceber, Márcia, que vai iniciar um cronômetro, né? Para que você tenha noção do tempo que você está usando, né? Desse podcast. Eu coloquei aqui um recadinho, né? Que tente procurar um ambiente preferencialmente silencioso e sempre usar o fone de ouvido para que a qualidade do seu podcast fique melhor, ok? Terminou a gravação, você vai clicar no botão vermelho, né, aqui no X vermelho, em parar. Agora, vamos imaginar, Márcia, que você, né, ouviu esse podcast, que antes de você publicar esse podcast, você vai ouvir o que você produziu, né? Então, você vai clicar aqui no sinalzinho de play para você ouvir, para ver se você gosta, para ver se ficou de acordo com o que você queria. Vamos imaginar, Márcia, que você não gostou. Sei lá, se deu uma gaguejada, ficou alguma coisa que você não queria, o cachorro latiu, você vem aqui no botão desfazer, pronto, você vai ter que gravar de novo, ok? Inclusive, Fabi, você está explicando aí, eu adoro fazer ao vivo e a cores ao mesmo tempo, junto e misturado. Ai, e que aí, legal. realmente, eu estava fazendo um teste aqui, aparece exatamente isso que você falou, né? Excluir segmento, aparece essa tela aqui, né? Ó, exatamente. Segmento. Tá. Isso. Até porque, né, Márcia, se você. Ele pergunta essa exclusão, porque para você ter certeza de que você realmente quer deletar. Né? Porque uma vez que você deletou esse podcast, acabou, ele sumiu do aplicativo.
entendeu? Então, se você clicar em desfazer, vai aparecer essa mensagem para você, perguntando se você tem certeza. Você excluiu, ele some do seu aplicativo. Mas vamos imaginar que você gostou, que está tudo perfeito, você gostou, tal. Eu posso ainda, Márcia, adicionar, antes de terminar o meu podcast, eu posso adicionar uma música de fundo, né? Então, aqui, ó, como eu coloquei aqui, ó, você vai adicionar, então, caso tudo ocorreu como você gostou, você vai adicionar essa música de fundo. Mas onde que eu encontro essas musiquinhas, né? Aqui, ó, lembra que a gente estava aqui no microfonezinho vermelho, né? Se você arrastar para o lado direito, você vai ter a biblioteca, que são os seus vários podcasts, então eles ficam guardadinhos aqui. E aqui onde está escrito intervalos, que é a telinha rosa, e a telinha azul, né, são os sons, são todas as opções de musiquinhas que você tem para colocar de fundo musical. Então, tem diversos tipos, tem músicas mais alegres, tem música aqui, tem, por exemplo, sinos, tem algumas que são mais melódicas, mais tristes, aí tudo depende, Márcia, do seu podcast, né? Que nem às vezes você vai fazer um podcast mais alegre, não adianta você colocar uma coisa muito triste que vai ficar, né? Vai ficar, assim, incompatível. Então, eu sempre procuro colocar uma música que seja compatível com o que eu tô gravando. Bem, aqui eu tenho a capa inicial do meu projeto, né, Senta Que Lá Vem Leitura, que é um projeto que eu desenvolvo lá com a equipe de linguagens no Igima Pay. Quando a gente clica aqui onde está escrito aqui seu podcast, você consegue visualizar, Márcia, todos os podcasts que você já gravou. Então, na ocasião, eu tinha já 14 podcasts gravados, ok? E, inclusive, todos eles, ó, vem a quantidade de audições daquele podcast. Bem, vamos imaginar, Márcia, que eu também, claro, eu quero colocar uma imagem no meu podcast, né? Eu quero que aquele podcast fique bonito, né? Então, como é que eu faço, né, para colocar uma imagem no meu podcast? Então, primeiro, eu vou selecionar, lembra daquela lista, né? Essa na tela anterior. Eu seleciono, então, o podcast que eu quero colocar a imagem. Aí, eu vou clicar, ó, no quadradinho reservado para a imagem. Aqui o meu já está com a imagem, mas quando você não tem nenhuma imagem, ele fica com um sinal de mais aqui. Então, você vai clicar nesse sinalzinho de mais, e aí você vai selecionar uma imagem. Eu recomendo, Márcia, que essa imagem ela já esteja previamente gravada na sua galeria. Mas vamos imaginar, Márcia, que na correria do dia a dia você gravou lá um podcast, mas você esqueceu de pegar uma imagem compatível. Você vai gravar o seu podcast sem problemas nenhum, ok? E depois você entra no aplicativo novamente, entra lá, seleciona o podcast que você quer colocar a sua imagem e faz o download, não tendo problema nenhum, ok? Aí, vamos assim dizer, Márcia, então eu fiz a publicação, né, coloquei lá, fiz a publicação desse meu podcast, então vai aparecer lá para você publicar, você vai dar um nome para o seu podcast, você pode fazer uma breve descrição do que fala aquele podcast, e aí ele vai ser publicado naquelas diferentes plataformas, como eu falei para você. Ok? Aí o que acontece, Márcia? Aqui é para a gente fazer uma análise de como está indo o nosso podcast, né? Então, aqui, por exemplo, você tem os seus episódios, aqui onde tem as análises, é onde eu vou acompanhar o desempenho. Então, os meus, por exemplo, Márcia, eles já chegaram até na Alemanha. Claro que ainda nada muito assim, significativo, né? Porque quando eu tenho aqui menos de 1% de 355, é um número pequeno, né? Mas eu comecei a fazer esses podcasts tem cerca de 4 meses, então acho que ainda vou crescer um pouquinho. Vai crescer bastante. Fabi, antes de você continuar, posso fazer uma pergunta? Claro, então é assim, pode falar. Vamos dizer que eu tenha gravado o podcast, tenha inserido a música,
tenha inserido a figura, a imagem, enfim, tenha feito todo esse processo até então. E aí uma dúvida surgiu, porque eu falei para você que eu ia fazer todo esse processo ainda, porque eu não tinha publicado, né? Porque como era um teste, eu falei, bom, se for para as redes sociais, é melhor ter um podcast não em teste, né? Então, assim, eu até falei para a Fabi que eu ia gravar um outro, mas que aquele serviria de teste. Eu seleciono as redes sociais. Não precisa, Márcia. 2, 3, 4. Não. Posso? Não? Não precisa. Na verdade, quando você publica no Anchor, porque lembra você, quando você clicar lá no salvar, ele vai aparecer para você uma tela seguinte para você publicar. Você clicou lá no botãozinho roxo, publicar, ele já vai automaticamente, ele já vai ser publicado aqui no Anchor, que é o aplicativo, e ele já vai para o Spotify e para as diferentes mídias de podcasts, como, por exemplo, o Google Podcast é um outro também. O que acontece? Aqui, por exemplo, ó, não sei se você está vendo, Márcia, existe aquele sinalzinho de compartilhar. Sim, eu estou vendo, Fabi. Ó, quando você clica em todas as telas, ó, você vai selecionar o seu podcast. E aí o que acontece? Tá vendo? Aqui está esse episódio 14. Você clica aqui no botãozinho compartilhar, ele vai gerar um link para você. Aí, esse link, você pode colocar no Facebook, você pode mandar no WhatsApp para os seus amigos, familiares, enfim, entendeu? Entendi. Então, na verdade, ele já publica, o próprio aplicativo, ele publica nos aplicativos de podcasts, como o Spotify e o Google Podcasts. Porém, se você quiser aumentar ainda o seu público de ouvintes, eu recomendo que você pegue aqui, você seleciona o podcast aqui nos seus podcasts, você seleciona o podcast que está gravado que você quer transmitir, clica aqui no botãozinho de compartilhar, ele vai gerar um link para você, você manda para as pessoas que você quer. Entendi, compreendido. Okay? Certo. Maravilha. Aqui também, Márcia, mostra que os diversos aplicativos, ó, então ele publica no Anchor, aqui fala Other, que eu ainda não descobri qual aplicativo que é esse Other, o Spotify, o Google Podcasts e o Overcast, que é um aplicativo também de podcast. Aqui ele mostra ainda para gente a faixa etária das pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Então, assim, a gente consegue, Márcia, ter uma visão, né, até do nosso público. E para finalizar, aqui eu consigo ver detalhes mais específicos. Ó, por exemplo, os meus, 75% das pessoas que ouvem o meu podcast são mulheres e 25% são homens. Aqui eu coloquei também aqui algumas plataformas, como eu falei, o Spotify hoje é um aplicativo de música, né, que as pessoas usam muito, e eu também não sabia, viu, Márcia, foi uma coisa que eu descobri por acaso, né, quando eu comecei a gravar os podcasts, porque você não precisa colocar o seu podcast no Spotify, automaticamente o Anchor, ele cria uma conta para você no Spotify, no Google Podcast e nas outras categorias de streaming. Aí aqui, né? Vamos supor que você tem aí no seu celular, Márcia, instalado o Spotify. Aí você quer achar, por exemplo, lá o meu projeto Senta que lá vem leitura. O que você vai fazer? Na lupinha, lá no Spotify, então vamos supor que você já tem esse aplicativo instalado. Você vai lá na lupinha, você vai colocar projeto Senta que lá vem leitura. Aí vai aparecer todos os meus podcasts que você pode ouvir. Legal, né? Muito bom. E no Google Podcast é a mesma coisa. Você viu que eu abri aqui ao vivo para todos vocês, né? O Google Podcast. Então, na lupinha também eu vou colocar lá o nome do projeto ou o nome da pessoa, né, que estiver fazendo o podcast. E aí ele vai aparecer para você todos os podcasts que a pessoa, né, que o projeto tiver gravado. E, Márcia, é isso. Eu espero ter ajudado, né? Muito obrigada pela atenção. Eu espero, assim, ter ajudado, né, aos professores. E, assim, aproveito, Márcia, para me colocar à disposição,
né, de todas as pessoas, professores, que quiserem, né, aprender, que de repente através desse vídeo ainda não ficou muito claro, né, eu me coloco à disposição, tanto sua como dos colegas, né, para ajudá-los. Ainda não consegui, preciso, Márcia, os alunos me pedem muitas coisas, eu estou fazendo, assim, uma ordem de prioridades, né, preciso gravar um em inglês também, os alunos já me pediram, eu vou fazer, né? Até porque você viu lá que meus podcasts já chegou nos Estados Unidos, né? Então tem que gravar, né? Então a gente vai fazer o seguinte: você fez um convite, então o convite é gravarmos juntas, né? Então vamos pensar aí em um podcast em língua inglesa. Eu super topo. Pode ser, vamos marcar. Então, assim, realmente, Márcia, para mim foi um prazer, e como eu falei, né? Espero ter ajudado realmente. Espero que tenha ficado claro, e me coloco aí à disposição, né, eu estou no grupo lá da diretoria de Suzano, do grupo de língua inglesa, estou no grupo de língua portuguesa também, porque como eu falei, lá no PIGIMA eu desempenho, né, a função de professora de língua portuguesa também, então eu estou em ambos os grupos, então o pessoal que quiser, né, pode me procurar, pode me contatar, que eu estou aí à disposição para ajudar. Então, Fabi, né? Carinhosamente gosto de chamá-la de Fabi, então nós aqui agradecemos as suas contribuições muito valiosas em relação ao que você trouxe hoje, né? Pensando em garantirmos a questão da educação inclusiva, né? Eu acho que o podcast, pensando em um aplicativo, né? Que o professor tá de fácil manuseio e está em suas mãos, né, essa questão da construção. Então, Fabi, muito obrigada mais uma vez por você ter aceitado aí trazer, e professores, vamos aí incentivar os nossos estudantes também a utilizarem este aplicativo, né, Fabi? E desde Sim. já eu agradeço, Fabi, mais uma vez, pela iniciativa dos seus projetos, né? Eu vejo que você sempre traz muita inovação nas suas aulas, e eu acho que faz toda a diferença, porque essa pandemia nos trouxe uma certeza de que avançamos e avançamos muito em relação às nossas aulas, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar todo esse momento e levar mesmo, praticar tudo isso, colocando em prática tudo isso que a gente vivencia, essas webinars, esses cursos, essas aulas que a gente vem assistindo e durante todo esse tempo, e eu vejo que você é sempre uma pessoa, uma professora que coloca em prática e sempre fala: olha, Márcia, eu fiz isso, olha, Márcia, eu fiz aquilo. Então, parabéns mais uma vez, Fabi, porque eu acho que estamos, né, como você disse, né, eu acho que quando você traz essa questão de ajudar o outro professor, de se colocar à disposição, eu acho que você aquela coisa que você sempre tem. Eu tenho certeza que teve antes dessa pandemia, teve durante essa pandemia e terá a empatia para com o próximo. Parabéns, viu, Fabi? Obrigada, Márcia, obrigada. Eu que tenho que agradecer, como eu falei, eu acho que eu sou uma entusiasta, né, da tecnologia. Até pouco tempo atrás, aí um pouco antes da pandemia, aliás, um pouco antes de eu entrar no PEI, né? Eu tinha assim, muitas dificuldades, né, de lidar principalmente com a tecnologia. E aí acho que a pandemia ela veio para eu me descobrir dentro desse universo, uma coisa que eu tenho gostado bastante. Tenho ajudado muitas pessoas lá na minha escola, no IGIMA, inclusive até em outras escolas também eu tenho sido requisitada. Então, assim, isso me deixa com o coração muito cheio de alegria, né, porque a gente vai desenvolvendo um bom trabalho, pelo menos é essa a minha intenção, e
como eu falei, né, e fica aí realmente o convite, quem precisar de ajuda com o Anchor ou com qualquer outra coisa, estou aí à disposição para ajudar. Então, mais uma vez, thanks for coming, e assim, carinhosamente, então, leve o meu abraço a toda a equipe do IGIMA, que sempre está aí trazendo a questão da replicabilidade em relação às ações que vêm sendo desenvolvidas dentro da unidade escolar, tá bom? Um grande beijo e muito obrigada, Fabi, até mais. Tchau, tchau. Beijo, Márcia, tchau, tchau.